o sacrifício. Se atualizará maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos das redes sociais que acompanham a Santa Missa, nós estamos meditando as leituras do terceiro domingo da nossa caminhada de tempo comum. Depois que vivemos as alegrias do tempo do Natal, agora nós vamos voltando à nossa caminhada de tempo comum, mas com uma certeza: Jesus é o nosso companheiro de caminhada. Jesus, aquele menino de Belém, agora caminha conosco pelas estradas da vida. E nesse final de semana, a liturgia desse domingo tem como centro uma reflexão sobre a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, um questionamento para todos nós: qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa no meu dia a dia? Palavra que não é algo abstrato, mas palavra como o anúncio de um Deus que não deseja que nenhum dos seus filhos sejam escravizados. Portanto, palavra de um Deus que quer a libertação dos seus filhos. A primeira leitura que nós ouvimos, ela foi tirada lá do livro das profecias de Neemias,
o capítulo 8. Essa primeira leitura, Neemias, quando escreve lá pelo ano 500 antes de Cristo. E o rei Neemias, ou melhor, e o profeta Neemias, ele escreve naquele período da história pós-exílio na Babilônia. Num tempo em que havia muita fome, havia muita miséria, a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída pelos babilônios. Então Neemias, quando toma conhecimento de tudo isso, ele é um alto funcionário do rei, ele vai até o rei e pede autorização para o rei para morar em Jerusalém e ajudar a reconstruir a cidade. E o rei concede a Neemias esse privilégio para ele. Então Neemias vai morar em Jerusalém e começa a ajudar o povo que estava cada vez mais na miséria. E nós sabemos que onde impera a miséria, as injustiças se multiplicam. Isso é fato. Basta ver um país pobre demais, o quanto de injustiça acontece nesse país. Então Neemias começa a denunciar essas injustiças. Mas o trecho que nós lemos hoje, na primeira leitura, que está dentro desse contexto, mas abre uma janela para uma pequena reflexão sobre a palavra. E aí ele começa dizendo que Neemias reúne o povo no primeiro dia do 7º mês, no dia 1º de julho, e reúne o povo no lugar, na porta das águas, que era o nome dado a uma das 10 portas que existia na cidade de Jerusalém. E nesse lugar, diz a primeira leitura, que Neemias recorda ao povo o compromisso assumido com Deus. Ou melhor, os compromissos assumidos com Deus. E Neemias deixa muito claro que é só recordando disso todos os dias que será possível preparar um futuro melhor. Que será possível reconstruir aquilo que foi destruído dentro de nós. É só lembrando todos os dias quais são os meus compromissos de batizado. E isso tem a ver com a importância que a palavra de Deus assume na minha vida. E isso tem a ver com a importância da palavra de Deus dentro das nossas comunidades. E aí ele diz, a palavra de Deus, ela foi enviada, ela foi escrita para todos. Não foi só para um grupinho de privilegiados. Lá no versículo 3 nós temos isso. A palavra de Deus foi escrita para transformar a vida de todos. Portanto, não tem exceção. E depois de todo esse rito, se proclama a palavra. Olhem lá o versículo 4. Depois que ele prepara tudo, aí tem o momento da proclamação da palavra. É o exemplo de uma comunidade onde a palavra ocupa o centro, onde a palavra ocupa um lugar especial, privilegiado. E por fim, após essa palavra ser preparado um lugar, ser proclamada, ser aclamada, agora é o momento de explicar a palavra. Olha só que interessante, gente, é a liturgia da palavra nas nossas celebrações. A palavra que conforta a nossa vida, a palavra que conforta o nosso coração, a palavra que provoca o desejo de mudança no meu coração, o desejo de conversão. E aí Neemias diz, depois de viver tudo isso, agora é hora de fazer festa. Portanto, ide para as vossas casas, comei carnes gordas, bebei bastante vinho. Versículo 10 da nossa primeira leitura. Para dizer que quem se alimenta da palavra, vive uma grande festa. Quem se alimenta da palavra, vive a alegria no seu coração. E essa alegria, ela vai se estender lá dentro da minha casa,
Essa alegria vai se estender nas minhas rodas de amizade, essa alegria vai se estender lá no meu ambiente de trabalho. E aqui nós perguntamos mais uma vez: qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na minha vida? Essa palavra, ela é motivo de alegria para a minha vida? Essa palavra, uma vez escutada, uma vez lida, ela provoca uma verdadeira revolução na minha vida. A partir de hoje, a partir da experiência com a palavra, esse tipo de homem não existe mais. Será que essa palavra provoca essa mudança dentro de mim? Essa é uma pergunta que nós vamos responder para nós mesmos. Qual é o costume que eu tenho? Qual é a intimidade que eu tenho com a palavra? Será que é só no domingo, quando eu pego o folhetinho e leio as 3 leituras? Ou será que essa palavra, ela está impregnada no meu dia a dia? Essa palavra funciona como uma fonte de pesquisa. Eu quero saber o que Deus quer de mim hoje. Então eu vou lá procurar, eu vou meditar, eu vou me debruçar em cima da palavra. Por muito tempo, nós acusamos os nossos irmãos evangélicos de a Bíblia deles cheirarem sovaco, porque só ficava debaixo do braço. E aí a gente se esquece que a nossa cheira mofo, porque só fica lá na estante para os outros verem. Qual é o lugar que essa palavra ocupa na minha vida? Depois nós olhamos a segunda leitura. Segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Quem participou da missa domingo passado vai entender essa leitura de hoje, porque ela é a continuação de domingo passado. A segunda leitura de domingo passado, São Paulo falava de carismas, de dons que Deus concede às pessoas e que nós não devemos nunca supervalorizar dons nas pessoas, porque senão a gente cria uma falta de harmonia nas nossas comunidades. Dons não são para ser supervalorizados, dons são para ser colocados a serviço da comunidade. E eu até dizia, cuidado com os elogios, principalmente cuidado com os elogios a padre. Eu digo isso porque eu sou padre, eu não gosto que fica fazendo elogios para mim. Quer me elogiar, vai ali, ó, na capelinha e fala de mim para Jesus. Mas não fala para mim porque eu posso ser contaminado pelo dom, ou melhor, pelo vírus da vaidade. Eu posso achar que eu sou melhor do que todo mundo. E isso é o mal que está aí no nosso mundo. Então os dons que Deus nos concede são para estar a serviço dos outros. E a melhor forma de agradecer a Deus pelo dom que Ele me deu é colocar esse dom totalmente a serviço da comunidade. E isso estava gerando uma grande confusão na comunidade de Corinto. É por isso que o capítulo 12 e o capítulo 13 da carta de São Paulo aos Coríntios, ele tenta resolver esse problema, que estava muito impregnado na vida das comunidades. Então hoje ele usa uma comparação muito conhecida entre os gregos e os romanos, que era a fábula do corpo. A fábula do corpo e de seus membros. Então ele compara a comunidade a um corpo. E cada membro tem uma tarefa específica. Portanto, não basta que o corpo tenha vários membros. É preciso que esses membros sejam variados. Pois é a riqueza da variedade que permite a sobrevivência de todo o conjunto. E lá no versículo 27, ele diz que todos formam o corpo de Cristo. Cada um com o seu dom, cada um com a sua importância, cada um com a sua individualidade. Nós somos membros desse corpo, cuja cabeça é Cristo. Cada membro, por menor que seja, diz São Paulo, tem uma importância muito grande. E isso é verdade porque a gente pode observar no nosso corpo. Todo mundo aqui, eu acho que já teve a experiência de ter uma unha encravada. Parece que é algo tão insignificante, mas mexe com o corpo inteiro. São Paulo está dizendo que
cada um de nós, por menor que seja o nosso dom, nós pertencemos a um corpo. Não existe membro que se sobreviva sem o corpo. Quantas vezes eu já disse aqui, corta um pedaço do dedo e coloca em cima da mão para ver se vai brotar outro corpo ali. Assim somos nós, se nós não estivermos ligados a Cristo, se nós não estivermos ligados a uma comunidade que é a igreja, cuja cabeça é Cristo, nós não vamos servir para nada. Muito pelo contrário, nós vamos servir para ser chacota do mundo. Mas enquanto nós estivermos ligados a Cristo, aí sim, nós somos capazes de mudar os rumos da nossa história, nós somos capazes de mudar o rumo desse planeta inteiro. Por isso, a importância de estar sempre ligado a Cristo. E é isso que São Paulo tenta explicar para essa comunidade. O corpo precisa manifestar Cristo por inteiro, e aí não há espaço para rivalidades, e aí não há espaço para um se acharem melhor do que o outro. O corpo de Cristo, que é a igreja, é uma comunidade de irmãos, onde todos se respeitam, onde todos se apoiam, onde todos são solidários uns para com os outros, onde todos se amem. E por fim, o nosso evangelho de hoje. O capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Esse evangelho é muito interessante, gente, porque ele não começa daquela forma tradicional que a gente lê todo domingo. Naquele tempo, Jesus, ele começa de uma forma diferente. Como é que começa o evangelho de hoje, gente? Olhemos aí. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Portanto, o nosso evangelho de hoje possui dois textos. A primeira parte, Lucas apresenta o seu trabalho, que foi uma investigação de fatos, para que o leitor verifique a veracidade desse trabalho, a solidez da doutrina que ele está querendo apresentar. Como é que nós fomos instruídos? Afinal de contas, Lucas era médico, e ele escreve 80 anos depois de Cristo. Então já não existia mais testemunhas oculares de Jesus. Aquelas pessoas que conviveram com Jesus já tinham morrido. Então, para que Lucas tivesse credibilidade naquilo que ele escrevesse, ele começa a fazer uma investigação científica, para depois apresentar e dar solidez na sua palavra. Então era preciso convencer, dessa forma, que o que ele estava falando era verdade. E aí nós temos a segunda parte do Evangelho, em que Lucas apresenta o início das pregações de Jesus. E o ponto de partida é o profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. O profeta Isaías, que escreveu 500 anos antes de Cristo. E quando escreve, já anunciava a chegada do ungido de Deus. Anunciava a chegada daquele que tinha por missão anunciar a boa nova, ou seja, anunciar a palavra. E de repente Jesus atualiza essa profecia. O que é que está escrito lá no versículo 21 do nosso evangelho? Hoje se cumpriu aquilo que o profeta Isaías anunciou. Jesus poderia ter dito assim: hoje se cumpriu aquilo que foi anunciado 500 anos atrás. Jesus atualiza. Gente do céu, olhando para essa atualização de Jesus, nós podemos nos perguntar: já se passaram 20 séculos. 20 séculos que o mundo conhece Jesus. E por que é que a injustiça e o mal continuam a se multiplicar nos tempos de hoje? Se nós conhecemos Jesus há 2021 anos, 2022 anos, por que é que ainda tem maldade no mundo? Aí a gente volta na segunda leitura.
Porque tem membro que não está agindo em conformidade com o corpo. Porque tem membro que está achando que pode fazer tudo sozinho. Porque tem membro que não reconhece a cabeça desse corpo, que é Cristo. Então vai criar-se uma falta de harmonia no corpo todo. E aí as injustiças e o mal vão se multiplicando a todo instante. Então, para que a gente possa viver num lugar de paz, que a gente possa viver num lugar de fraternidade, que a gente possa viver num lugar de partilha, a receita é muito simples. Cristo precisa ser tudo em todos. Quando eu tiver a coragem de colocar Cristo no centro da minha vida, vocês podem ter certeza absoluta que esse mundo, ele dá uma reviravolta e nós vamos fazer com que o amor prevaleça. Mas é preciso que cada um de nós assuma-se como membro desse corpo. Sem Cristo, eu não vou muito longe. Sem Cristo, eu não anuncio a palavra, eu anuncio as minhas ideias. Sem Cristo, eu não anuncio um reino novo. Sem Cristo, eu anuncio as minhas ideologias. Por isso, nós precisamos estar sempre ligados a Cristo. E aí São Paulo termina a segunda leitura dizendo: que a alegria do Senhor seja a nossa força. Eu sou forte quando a alegria de Deus entra no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar